Hello, I'm Philip Reeve and I'm the author of Fever Crumb. Um dos autores que mais me marcaram é sem sombra de dúvidas o britânico Philip Reeve. Sua criatividade e personagens apaixonantes me inspiraram a querer fazer minhas próprias histórias. Ele nasceu na cidade de Brighton em 1966. Já aos 5 anos escreveu sua primeira história sobre um homem espacial chamado Spike e seu cachorro, Spook. Seu contato com a literatura o acompanhou ao longo da vida, tendo trabalhado por 7 anos numa livraria na sua cidade natal, isso enquanto ele escrevia, dirigia e produzia peças teatrais. Ele estudou na St. Luke's School, onde, de acordo com a sua biografia na Scholastic, ele gostava de escrever, desenhar, estudar história e atuação, coisas que ele continuou investindo seu tempo quando passou a estudar na Stanley Dixon Secondary School, além de gostar de ciência também. E foi nessa época que ele começou a tomar gosto pela ilustração, isso enquanto passava seu tempo também gravando filmes em 8mm e também estudando as lentes de ator. Na adolescência, ele estudou na Vandyne College, onde ele continuou a investir nas áreas que gostava das artes, além da história. Reeve continuou no caminho para a ilustração, tendo estudado na Cambridgeshire College of Arts and Technology, atualmente Anglia Ruskin University. Desempregado, ele voltou para sua cidade natal, onde trabalhou numa pequena livraria. Paralelo a isso, se dedicava a seus projetos pessoais como escritor, produtor e diretor de filmes de baixo orçamento e de comédia. Nisso, ele coescreveu um musical chamado The Ministry of Biscuits. Start racing the whip. You might think to yourself, I'm tired of ordinary biscuits. Reeve tem mesmo um bom domínio do humor, e isso é visível em suas obras, mesmo as que possuem grande carga emocional. Ele sabe o momento e a dose certa para colocar humor. Que nem a gente que mesmo na pior pandemia dos últimos anos, e com toda a desgraça que rolou esse ano, a gente ainda consegue contar um pouco de risadas, mesmo que em cima das desgraças. Continuando, Reeve passou então a trabalhar como ilustrador freelancer nos anos 90. Como ilustrador, ele trabalhou nos livros das séries Horrible Stories e também na Murderous Mads, que são séries de livros infantis bem famosos no Reino Unido. Com menos tempo livre, Reeve deixou de lado os projetos de filmes e se dedicou somente aos de escrita. Em 2002, ele publicou o primeiro volume da sua série de livros Buster Bales. Ele também escreveu e ilustrou o livro Horatio Nelson and His Victory. Ele é muito famoso por seus livros infantis. Inclusive, eu li um deles na minha infância para a escola, Rumo aos Anéis de Saturno. A arte do livro é lindíssima e foi fator decisivo para eu escolher esse livro na época. Eu ainda não era um leitor ávido, então demorei muito para completá-lo, mas é um livro incrível e mesmo hoje eu consigo me entreter com ele. Sua obra infantil mais famosa talvez seja Here Lies Arthur, uma série de livros que conta uma versão alternativa da lenda de Arthur, e com essa obra, Philip ganhou o Kenneth Medal, um prêmio que concedeu à obra o título de melhor livro infantil publicado no Reino Unido. Mas foi ainda em 2001 que ele publicou sua obra mais magnífica, Mortal Engines. Um mundo que se passa no universo steampunk em que a Terra foi devastada pela Guerra dos 60 Minutos, uma guerra nuclear que arrasou com tudo, e hoje, para disputar os últimos recursos do planeta, as pessoas vivem em cidades gigantes, montadas em cima de plataformas que se locomovem e guerreiam entre elas. Pela quadrilogia, Reeve ganhou o Guardian Children's Fiction Prize em 2006, ano da publicação do último volume da saga, Attacking Plane, que eu já fiz um vídeo sobre aqui no canal. Reeve já tinha ideias para Mortal Engines ainda em 1989, e a saga com certeza ajudou a espalhar o gênero steampunk na literatura, tendo o primeiro volume sido premiado com o Smartest Gold Award e o Blue Peter Book of the Year Award. Ainda no steampunk, em 2006, Reeve lançou o primeiro volume da trilogia Darklight, e adivinhe só, o primeiro volume da saga é Rumo aos Anéis de Saturno, que aliás a Warner Bros. Em 2006 comprou os direitos para uma produção cinematográfica. A previsão era para o filme já ter saído e sido dirigido por Shekhar Kapur,
mas até agora o processo não foi iniciado. Em 2009, Reeve lançou um spin-off de Mortal Engines, uma trilogia centrada em Fever Crump, mostrando os anos anteriores ao surgimento das cidades móveis nesse universo de Mortal Engines, mas que ainda se passa depois da Guerra dos 60 Minutos e aprofunda vários elementos desse universo. Ele contou este ano, 2020, que descartou a ideia de um quarto volume de Fever Crump. Isso porque já se passou muito tempo desde a publicação do último volume. Em 2015, ele publicou o primeiro volume da saga Railhead, que se passa em um universo futurista em que as pessoas são capazes de viajar pelo espaço através de enormes locomotivas que se deslocam pelas estrelas através de enormes portais. E, meu amigo, se os trabalhos anteriores de Reeve já tinham muita coisa estranha e extraordinária, aqui ele se superou. Em 2018, foi lançado o filme Máquinas Mortais. Foi um projeto ousado. Peter Jackson leu os livros ainda por volta de 2005, se encantou pela obra e comprou os direitos para produzir um filme ainda em 2009. O filme acabou atrasando por vários motivos. Foi lançado então há 2 anos e foi um fracasso tremendo. Mas prefiro falar melhor sobre isso em outro vídeo. Reeve já falou um pouco sobre seu método de escrita e disse que ele normalmente não planeja muita coisa, tendo imagens dos elementos da história na sua cabeça, alguma noção dos principais acontecimentos e então parte para a escrita a partir disso e só. Aparentemente, ele não faz muito sucesso fora do Reino Unido, nem mesmo é muito conhecido nos Estados Unidos, mas é muito famoso na Inglaterra, tendo sido inclusive um dos autores que participou do livro em que foram convidados 12 escritores para cada um escrever uma história com começo, meio e fim, com uma das sessões do Doutor, o alienígena viajante do tempo mais famoso de todos, num projeto feito em 2013 para celebrar os 50 anos da série Doctor Who. E entre os autores estiveram Neil Gaiman, que dispensa apresentações, e Holly Black, a autora de As Crônicas de Spiderwick. Atualmente, Philip Reeve vive em Dartmoor, com a sua esposa Sarah e seu filho, Sam. Eu sou muito grato a Reeve por seus mundos fantásticos e personagens incríveis. Um dos meus escritores favoritos de todos os tempos.